Pessoal, acho que não tem mais para onde correr, tá? O Flávio Bolsonaro tá sim sendo blindado pelo André Mendonça e pelo Nunes Marques, tá? Dois ministros indicados pelo pai dele. E a gente vai ter que lidar com isso nessas eleições, infelizmente. Porque se a gente fizer uma comparação entre o embasamento do André Mendonça, por exemplo, para autorizar a operação de busca e apreensão nos imóveis do Jacques Wagner, né? E o que já se tem de provas contra o Flávio Bolsonaro em relação ao mesmo caso Master, inclusive com provas de proximidade de dinheiro recebido, a gente tem envolvimentos e valores incomparavelmente maiores do que o que embasou o terrivelmente evangélico a autorizar essa operação contra o Jacques Wagner. Simples assim. Que até agora, inclusive, contra o Jacques Wagner, não tem nenhuma prova material contra ele. A não ser o quê? A proximidade dele com alguém bem próximo ao Vorcaro. Ou seja, estamos vendo a olho nu, tá? Bem debaixo dos nossos narizes, o Flávio Bolsonaro sendo blindado por esses dois ministros, tá? Isso, para mim, já está muito claro. É uma suspeita que eu já tenho consolidada. Agora, o mais importante é o seguinte: esses dois ministros aí, que suspeito eu, estão blindando o Flávio Bolsonaro na cara dura, eles vão comandar o TSE nas eleições desse ano, de outubro, né? Então o nosso alerta vermelho já acende, porque se agora, faltando ainda 4 meses para as eleições, a gente já tem pesquisa mostrando queda do Flávio sendo censurada, né? Busca e apreensão nos imóveis do Jacques Wagner por ter um amigo próximo ao Vorcaro. E nenhuma busca e apreensão contra o Flávio, que chama o cara de irmão e que já recebeu mais de 60 milhões do cara. O que mais, pergunto eu, né? A gente tem que se perguntar isso, né? O que mais a gente vai ver até outubro? Será que é dessa forma que o Trump irá tentar interferir nas nossas eleições? Olha, são muitas suspeitas que passam pela nossa cabeça nesse momento. E elas são inevitáveis. Não só elas são inevitáveis, como elas passam por um bom motivo. A linha de acontecimentos é realmente muito suspeita. Quem aí vai negar isso? E olha, pessoal, na boa, tá ficando chato já, mas eu já disse aqui em diversos vídeos e vou repetir. Se ficar provada, tá? Mas é provada a culpa do Jacques Wagner nisso, eu não vou passar pano, não. Quando eu abordo essa questão, o objetivo não é passar pano pro Jacques Wagner, conforme alguns emocionadinhos de esquerda já estão me acusando por aí. Não. O meu objetivo aqui é sempre o de mostrar a realidade dos fatos, tá? E a realidade dos fatos, o que elas mostram até o momento? Primeiramente, elas mostram que até agora não se tem nenhuma prova que o Jacques Wagner seja realmente culpado, apesar desses mesmos emocionadinhos de esquerda já estarem tratando dessa forma, né? Então eu não estou inventando nada, galera. Até esse momento não existe realmente nenhuma prova que mostre o envolvimento do Jacques Wagner no Bolsonaro. Não tem. Isso aí é coisa... Quem está falando que tem prova aí está inventando. Não tem. Por outro lado, a gente tem um caminhão lotado de provas contra o Flávio Bolsonaro, mas até agora ninguém bateu na porta de nenhum imóvel dele para revirar de ponta cabeça, como fizeram nos imóveis do Jacques Wagner. Essa é a realidade. E se você não consegue enxergar ela, paciência, ora bolas, paciência. Mas é ela. Ó, eu tô percebendo uma coisa nessa história, tá? Que é a seguinte. Muita gente que já não gosta do Jacques Wagner tá aproveitando para quê? Para dar aquela malhada no Judas, sabe? Se você que tá me vendo sabe quem é, faz isso, problema seu, tá? Problema seu. Eu aqui no canal Reflexões Contemporâneas não vou fazer isso sem prova de culpa do cara. Não vou. Eu tenho um trabalho muito sério aqui. Eu não vou ficar fazendo as coisas as quais fogem da minha ética para crescer canal mais rápido, não. Eu acho que é até por isso que eu não cresço tanto, sabe? Mas não importa. Crescendo ou não, eu vou manter a minha linha ética, tá? Eu vou manter aqui sempre um trabalho de muita responsabilidade. Até porque a gente tem essa situação preocupante aí, tá? Que é a de 2 ministros bolsonaristas comandando o TSE e claramente, suspeito eu, tá?
estão mexendo seus pauzinhos para, de alguma forma, interferir nas intenções de voto do eleitor. Então a gente vai ter uma das eleições mais difíceis dos últimos anos para o Lula. Tanto que eu tinha um pensamento em relação às chances do Lula vencer no primeiro turno, tá? E já mudei esse pensamento, confesso a vocês, já mudei, tá? Por conta desse padrão de blindagem ao Flávio Bolsonaro, que claramente a gente percebe, gente. E principalmente pelos dois ministros que, pelas minhas suspeitas, estão blindando ele, estarem justamente comandando o TSE nessas eleições. Aí fica realmente muito difícil do Lula levar no primeiro turno. Então já mudei esse meu pensamento. Eu já vejo muito pouca chance do Lula ganhar no primeiro turno, tá? Por quê? Porque a luta fica muito desleal. Então essas eleições, elas vão exigir muito foco da gente. Elas vão exigir que a gente não fique perdendo tempo com bobagens. Vão exigir que a gente desminta todas as fake news e temos que escrachar mesmo essa blindagem aí para o público perceber com o que a gente está lidando aqui, que não é brincadeira. Agora, de que maneira isso pode interferir nas eleições? Olha, de muitas maneiras, gente. Agora, por exemplo, ó, a gente pode pegar o exemplo do que está acontecendo agora. Tá todo mundo falando do que agora? Jacques Wagner, né? Tá todo mundo falando o que agora? E o Lula, e o PT, e o Lula, e o PT, e o Lula, e o PT. Ah, Adriano, tudo bem a gente não levar no primeiro turno, mas você acha que isso pode interferir no resultado a ponto do Flávio vencer? Olha, infelizmente, agora eu acho sim. Eu tô realmente muito assustado com o padrão que eu tô percebendo aqui. Porque hoje foi o Jacques Wagner, tá? Quantos mais do PT, eu pergunto para vocês, sofrerão busca e apreensão com base em ter amizade com alguém até em outubro, até as eleições? Quantos mais e o Lula e o PT a gente vai ter até outubro? Quantos eleitores médios terão seus ideários bombardeados com isso até outubro? Tipo, caramba, apareceu aqueles áudios lá do Flávio, sabe? Mas olha, esses do PT também não ficam atrás não, viu? Então eu vou votar no Flávio mesmo, porque pelo menos o meu pastor gosta. Pelo menos ele, o meu patrão, gosta. Gente, eu tô conjecturando aqui em cima do pensamento do eleitor comum, do eleitor médio, vendo tudo isso, entende? Não tô falando aqui do eleitor mais politizado, que a gente sabe de tudo isso. Ah, Adriano, mas os do PT não estão envolvidos. Não importa, nem importa mais. O que importa é o efeito que essas operações causam. Elas são instrumentos políticos. Muita gente, até do PT, só para vocês terem ideia, estão falando para o Jacques Wagner deixar a liderança do governo para não prejudicar o Lula. Eu já estou pensando o contrário. Por quê? Porque se ele, Jacques Wagner, ele tem a convicção da sua inocência, por que ele vai sair? Não, ele tem que ficar lá, porque sair nesse momento é dar mais munição para os bolsonaristas usarem na campanha. Ah lá, tá vendo? Ó? O cara é tão culpado que meteu o pé. Gente, cálculo político é tudo. Vamos pensar, vamos fazer um raciocínio lógico. O Jacques Wagner já declarou que não tem nada a ver com isso, correto? Então, se ele sair, vai ser um atestado de culpa para o adversário, mesmo que seja só para se defender. Não importa, eles vão usar isso contra o Lula na campanha. Então, se ele tem realmente ali plena convicção de que é inocente, então que fique. Por quê? Porque quem não deve não teme, é simples assim. Então ele tem que ficar lá mesmo. Ó, vamos falar dos acontecimentos até agora para embasar essa minha suspeita. Em maio, a Atlas divulgou uma pesquisa, né, em parceria lá com a Bloomberg, mostrando o quê? Uma queda fortíssima do Flávio num cenário de segundo turno. Ele tinha ido ali de 48, descido para 42, menos de 42, enquanto que o Lula subia. Essa queda aconteceu logo depois de vir à tona aquele áudio, né? Em que ele aparece cobrando dinheiro do Vorcaro para financiar aquela bosta de filme. O PL não foi lá no TSE e fez o quê? Pediu a suspensão da pesquisa, alegando que o questionário tinha induzido os entrevistados ao mencionar esse áudio antes de perguntar sobre a intenção de voto. E quem assinou a decisão suspendendo a pesquisa? Quem? Foi justamente o Nunes Marques, ministro bolsonarista, um dos dois bolsonaristas que estarão comandando o TSE. Numa canetada só, ele tirou a pesquisa do ar, proibiu a Atlas de republicar, de impulsionar, de fazer absolutamente nada com aquele levantamento, mesmo sendo mentira, tá? Porque o áudio
Foi mostrado depois, no final, não influenciou a decisão do eleitor, a resposta do eleitor. Tanto que um estatístico nem daqui, tá? Lá da Universidade de Michigan, disse que o argumento usado não fazia o menor sentido técnico. Por quê? Porque a pergunta sobre o áudio só aparecia no final do questionário. Depois, gente, não antes das perguntas sobre o voto. Ou seja, quando foi mostrado o áudio, o eleitor já tinha respondido o voto dele. Um professor de ciência política da Unicamp falou em precedente perigoso, logo na reta final de uma eleição, né? E não para por aí. O Nunes Marques, supostamente, sabe o que ele fez? Ele ainda mudou a regra de distribuição de processos, sabe para quê? Para puxar a relatoria desse caso para ele mesmo, tirando da ministra que originalmente cuidaria disso. Coincidência? Talvez. Mas é o tipo de detalhe que pesa quando você começa a juntar as peças. E o pior, outros institutos, como a Quest, como o Datafolha, encontraram o mesmo padrão de queda do Flávio depois do escândalo. Ou seja, não era um erro de metodologia da Astov. Não, era opinião pública reagindo a um fato real, gente. E mesmo assim, a pesquisa foi censurada e continua censurada até hoje. Operação Compliance Zero, né, que investiga aí esse esquema do Master e tudo mais. Gente, 18 mandados de busca e apreensão em 3 estados diferentes. A Polícia Federal, ela apreendeu dólares, ela apreendeu euros, relógios e endereços ligados ao Jacques Wagner, com a suspeita ali dele ter recebido vantagens indevidas do Vorcaro em troca de atuar no Senado em favor do Banco Master. Essa é a suspeita. Isso por quê? O que embasa essa suspeita, Adriano? Ele ser próximo de alguém que é próximo ao Vorcaro. Contra o Flávio Bolsonaro são áudios, são mensagens vazadas mostrando o próprio Flávio numa relação íntima cobrando dinheiro e depois se mostrou que recebeu dinheiro, né? Ele próprio confirmou que eram verdadeiros, mas antes negou, é claro, mentiu. Nessas conversas ele cobra o Vorcaro de forma direta por valores destinados ao filme sobre o pai dele e a investigação apontou cerca de 61 milhões já transferidos para ele. Parte indo para o fundo lá, o Ravengate, nos Estados Unidos, que é administrado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro. E o André Mendonça, relator do caso, até hoje não autorizou nenhuma busca e apreensão em nenhum imóvel do Flávio, gente. Nenhuma medida cautelar parecida com a que aplicou ao Jacques Wagner. O que ele fez foi marcar uma reunião com a PF, abrir conversa e mais nada. Nada do nível que aconteceu com o Jacques Wagner. Por que o Flávio não foi alvo de busca e apreensão também, se tem áudio, se tem provas, se tem dinheiro rastreado? Então vocês entendem aqui que não dá mais. Gente, não dá mais. Quem disser que não está enxergando isso está cego. De um lado, um senador da base do governo Lula sofre busca e apreensão com base em suspeita por ter um amigo próximo ao Vorcaro. Do outro, o Flávio, com áudio confirmado, com dinheiro rastreado, não sofre nada, praticamente nada. Pensa comigo, se uma pesquisa que mostra a queda de um candidato é censurada, se um caso de suspeita de corrupção anda rápido contra um lado e devagar contra o outro, que é suspeita e o outro cheio de provas, gente, isso também constrói uma narrativa. Não precisa ter uma reunião secreta, não precisa ter um bilhete assinado dizendo, olha, vamos ajudar o Flávio, hein? Claro que não. Às vezes a interferência ela acontece de um jeito ali mais discreto. É decisão aqui, é decisão ali, né? Sempre dentro ali, ó, da legalidade, sempre com uma justificativa técnica pronta ali, ó, guardada na manga. E no fim das contas, o resultado prático é o mesmo. Um lado fica mais protegido que o outro, que é o que está acontecendo claramente aqui. E aí eu trago para essa análise a possibilidade do dedo podre do Trump estar nisso. Por quê? Porque lá atrás, quando ainda se discutia a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, o que o governo estadunidense chegou a fazer? Pressionou com sanções contra ministros do STF numa tentativa clara de evitar que o Bolsonaro ficasse fora da disputa, né? Mas o ponto que eu quero trazer não é nem esse, é outro. Veja, interferência eleitoral, gente, nem sempre é um avião de campanha pousando, nem sempre é declaração pública de apoio. Às vezes ela é bem mais sutil, é dar um empurrãozinho institucional aqui, né? É segurar uma informaçãozinha ali.
É deixar um caso andar mais devagar enquanto o outro anda rápido. É o que está acontecendo. E se isso vier de dentro do próprio sistema de justiça, fica ainda mais difícil de enxergar. Por quê? Porque tudo parece tão técnico, né? Tão dentro da lei, que o eleitor comum ele acaba não tendo essa visão mais ampla da coisa. Então é como eu disse no início, eu estou trabalhando com fatos aqui, tá? Uma pesquisa censurada que prejudicava a narrativa de queda do Flávio e um caso de suspeita de corrupção andando muito rápido, com direito à busca e apreensão em mais de 18 imóveis contra um adversário do bolsonarismo e devagar quase parando contra o próprio Flávio, mesmo com um caminhão de provas, tá? Eu acho que numa eleição a gente não pode se dar o luxo de não prestar atenção, ainda mais numa eleição polarizada como a nossa, né? A gente não pode se dar o luxo de não prestar atenção nessas supostas coincidências, né? Porque às vezes coincidência ela é só um nome bonitinho para padrão, né? E padrão é a palavra-chave aqui, gente. Então, fiquemos de olho e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque elas prometem, mas estaremos aqui sempre para escancarar o golpe, porque como diz aquele velho ditado, o golpe tá aí, cai quem quer.